Que você precisa saber sobre o imóvel na planta para não perder dinheiro comprando ele. Então, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre a questão de quando você pensa na opção do imóvel na planta para adquirir um imóvel próprio. O imóvel na planta ele é muito bacana porque ele facilita a forma de pagamento aí dos primeiros 30% do valor do imóvel. Então, se você aí não tem uma boa entrada ou não verificou outras possibilidades, o imóvel na planta ele se torna uma opção viável, né? Porém, a gente tem que estar muito atento a alguns parâmetros que são característicos da aquisição do imóvel na planta, que muitas vezes pegam muitas pessoas de surpresa. Então, quais seriam esses parâmetros? O primeiro dele, que eu vejo muito, né? Tô aí há 7 anos trabalhando diretamente com clientes que adquirem imóvel na planta. A maior surpresa deles, né? A que tomam eles aí desprevenidos lá no final, depois que o imóvel está para ser entregue, é a correção do INCC. Então, o INCC, né, é uma taxa que incide sobre a construção civil, né? E no imóvel na planta, ele incide tanto na tua parcela mensal, tanto nas intermediárias e na parcela final, que seria o valor final a ser pago, né, para a construtora. Então, o INCC, ele varia mês a mês, é uma taxa aí lançada pela Fundação Getúlio Vargas, e ela oscila mês a mês e ela incide aí sobre o parcelado. Então, se você optou por comprar um imóvel na planta, parcelou lá com parcelas que ficariam confortáveis para você mensalmente, dividiu aí intermediárias, anuais ou semestrais, e deixou lá os 70% para o final, todos esses valores serão reajustados por essa taxa. E vale lembrar que não é uma correção muito branda. Por exemplo, o último acumulado, né? Então, o acumulado dos últimos 12 meses do INCC está aí na casa dos 14%. Então, se a gente colocar isso no montante, seja qual for o valor do teu imóvel, na parcela mensal você pode não sentir tanta diferença, você vai ter ali uma correção de reais, né? R$ 40, R$ 50, vai depender muito aí do fluxo que você vai montar. Mas nas intermediárias, na parcela final e na parcela a ser paga total, né, que seria aí próximo dos 70%, há uma grande diferença. Então isso pega muitos clientes de surpresa, que fazem uma programação visando que tá lá 70%, pagam os 30% já com a correção do INCC, mas não tem, não acompanham ali o fluxo, né, da correção das parcelas, que geralmente todas as construtoras incorporadoras disponibilizam isso no site, no portal do cliente, para você acompanhar mês a mês essa correção, porque de fato ela pode pegar muitos clientes de surpresa. Já tive clientes meus que tiveram diferenças aí de mais de R$ 100 mil do que estava no contrato de compra e venda e o quanto foi para pagar no final. Então, tendo isso em mente, você tem que sempre estar acompanhando essa correção, caso você venha adquirir um imóvel na planta, para não ser pego de surpresa lá no final. Porque se você fez as contas para pagar à vista, ou através de consórcio, ou financiamento de 70%, você já deve considerar essa correção, que muitas vezes se iguala ao valor que você tem aí de fluxo. Então, dependendo do tanto que você tem de correção do INCC durante o período de obras, que aí geralmente são de 3 anos, 3 anos e meio, você vai ter praticamente o mesmo valor que você contratou lá no início, né, do valor total do imóvel, para ainda quitar depois dos 3 anos e meio de obra. Então, tudo isso você deve levar em consideração. E essa correção é a valorização que o imóvel tem, né, durante esse período. Então, ela é uma correção legal. As construtoras e incorporadoras podem sim aplicar esse valor. E além de incidir sobre a parcela mensal, vai incidir sobre um montante maior, que é aí que vem a surpresa, geralmente.
Porque na parcela muitas vezes passa imperceptível, ou então não traz tanto desconforto na hora do pagamento. Mas na hora de quitar o imóvel mesmo, na hora que chega, o imóvel ficou pronto e você tem que quitar, a diferença pode ser muito grande. Então fique muito atento na questão da correção do INCC. Faça projeções, por ser uma taxa variável. Essa projeção, ela não é exatamente a que vai acontecer, mas já dá para ter uma noção do quanto você teria de correção no período de obras. Então, faça todos esses cálculos antes, principalmente com o valor final, que por ser um valor maior, vai incidir mais correção. E isso, a correção do INCC, é um dos gatilhos, né, que faz com que tenha muito distrato. Então, o que é o distrato? O distrato é quando você adquire uma unidade de um imóvel na planta, né, de um imóvel em obras, e por algum motivo, chegando lá na frente ou durante o período de obras, você devolve essa unidade para o vendedor. A maioria das vezes, isso está relacionado a causas financeiras. Então, ou a parcela mensal não cabe mais no seu orçamento, ou você teve algum imprevisto na sua renda mensal que compromete o pagamento daquela parcela, ou você realmente mudou de ideia e não quer mais aquele imóvel. Mas a maioria dos casos que eu vejo, eles estão relacionados a não conseguir pagar o valor final. Porque as parcelas mensais, você vai ali conciliando tal, mas quando chega a hora de quitar mesmo o valor restante, pode ser que surjam dificuldades. E uma das dificuldades é a correção do INCC. Se você não estava preparado para isso, qualquer 20%, 30% a mais sobre aquele saldo vai fazer uma grande diferença na hora de você quitá-lo. Então, deve ser visto para que você não tenha prejuízos com o distrato. Por que eu digo prejuízos? Porque uma vez que você faz o distrato, uma parte do valor que você pagou para a construtora, para o vendedor, não é devolvido para você. Então, você perde sim dinheiro quando você devolve uma unidade. Varia de construtora para construtora, geralmente não é um valor baixo que você deixa ali como multa e quebra de contrato. Então, você deve estar atento nisso quando for verificar o contrato dessa compra, caso você venha comprar um imóvel na planta, qual seria o valor de perca que você teria se você viesse a desistir daquela compra. Então, o INCC muitas vezes está relacionado a esse distrato, porque se você fez ali um cálculo para quitar 250 mil reais, por exemplo, e chega lá no final tá 300 mil reais, são 50 mil reais que você não contava. Então, tem que ficar muito atento e uma causa sempre tá ligada à outra. E já linkando um pouquinho com essa questão do distrato, outro fator muito recorrente para distratos é a falta de planejamento de como vai quitar essa diferença que fica lá para o final, quando a obra está pronta. Então, se você adquiriu um imóvel na planta, foi lá ou está pensando em adquirir, viu aquele decorado lindo, você tem que pensar que além das parcelas que você está se comprometendo a pagar ali junto com o vendedor, junto com a construtora, você vai ter um saldo remanescente, que vai estar aí próximo da casa dos 70%, já com a correção do INCC. Então, nisso, você tem que levar em consideração todo o cenário. Se daqui a 3 anos, como que você vai quitar esses 70%? Porque por mais que seja, né, um período aí considerável, 3 anos, ele vai passar e ele vai chegar. E você vai ter que quitar aquele valor para a construtora e geralmente você tem um prazo estabelecido depois que o imóvel fica pronto. Então você não pode deixar para ver de última hora, porque pode sim acontecer vários imprevistos e fazer com que você entre naquele distrato que é o que você não vai querer que aconteça. Então, quando você for comprar um imóvel, já avise como que será feito o pagamento desse restante. Você vai quitar por consórcio? Então, se você vai quitar por consórcio, vamos planejar, vamos estudar. Quanto antes você entrar nesse planejamento, melhor. Além de você ter aí uma programação a longo prazo, que é excelente para a modalidade de consórcio, você já vai estar se programando para essa quitação. Você pode já calcular, pedir
para calcular a correção do INCC, para já fazer um crédito compatível com o valor da quitação. Se for através de financiamento, esteja atento às oscilações de juros. Já providencie uma pré-análise com o seu banco, do qual você é correntista. E analise, pois o financiamento ele só pode ser aprovado próximo da data que o imóvel ficará pronto, né? Porque o próprio imóvel será embasado aí como garantia. Mas você já consegue fazer pré-análises para que você, ou deixá-lo pré-aprovado, para que você tenha aí uma segurança de que você não vai ter nenhum problema com essa aprovação. Porque isso é outro fator que impede muito que seja quitado o imóvel entrando ali na parte de distrato. Você acha que você vai ter o financiamento, você não procura saber antes e deixa para procurá-lo de última hora e chega lá na frente, não tem financiamento. Nenhum banco te aprova, o consórcio já está ali muito em cima do prazo, né? Porque você não fez a programação antecipada e você acaba tendo que recorrer ao distrato. Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, cada vez mais vem aumentando o índice de distrato. Isso é um reflexo do próprio mercado, né? Muitas pessoas aí perderam grande parte da renda ou diminuíram muito o valor que recebiam mensalmente, mas também porque cada vez mais os bancos estão dificultando a liberação dos créditos, né? Por questão de inadimplência mesmo. Quanto mais pessoas com maior risco de não pagarem por aquele valor, maior vai ficando a taxa de juros e maior vai ficando a burocracia para ser liberado. Então, por favor, quando forem analisar, quando forem verificar a questão do imóvel na planta, se atente muito ao fator de que, seja em 2 anos, 3 anos, 4 anos, você terá que aprovar alguma linha de crédito. Isso se você não for quitar com recursos próprios. Se você for quitar com recurso próprio, melhor, você vai ter aí essa programação, né? Já vai estar com isso em mente, você vai levantar esse capital durante o período de obras, visando sempre a correção do INCC. E é claro que além da correção do INCC, você terá outros custos com o imóvel. Então não adianta fazer a conta ali apertadinha, só com a correção e o valor que você ainda terá, né, a pagar, porque você vai ter outros custos, como documentação. Então eu fiz um vídeo só sobre documentação aqui, se você quiser dar uma olhadinha depois, eu vou deixar aqui na descrição, porque você vai ter um custo com isso. Então a documentação do imóvel hoje, vamos colocar aí que está em torno de 5% do valor do imóvel, então é um valor a ser considerado. No imóvel na planta, você geralmente terá que fazer algumas benfeitorias ainda, mesmo o imóvel sendo novo. Então, a maioria dos contratos, incorporadoras, eles entregam o imóvel ali para você ainda instalar piso, cerâmica, porcelanato, aí fica do gosto de cada um, né? Você tem que ainda fazer alguma instalação de alguma cerâmica. Se você quiser a parte de vidraçaria, você tem que instalar. No caso de sacadas, né? Então você sempre vai ter ali, além do custo de mudança, caso seja para moradia, você vai ter o custo da mobília, da decoração. Então tudo isso você deve levar em consideração na hora de adquirir um imóvel na planta. Não é só colocar aquela parcela mensal nas contas e esquecer do resto, porque isso provavelmente fará com que você tenha muitos problemas mais próximo da entrega do imóvel. Então, isso deve ser levado em consideração. E o último fator que a gente deve se atentar é, na hora de comprar um imóvel, quer seja por imóvel na planta, consórcio, financiamento, se atente ao contrato. Leia, tire as dúvidas, não se deixe pressionar pela emoção de estar adquirindo aquele imóvel ali. Às vezes o vendedor está te pressionando. Vamos fechar, só tem mais poucas horas, poucas unidades. Não se desespere com isso. Peça o contrato com antecedência, leia, releia, anote as dúvidas. Se você tiver o auxílio aí de um jurídico, de um advogado para te auxiliar, porque a maioria das vezes você não sabe das cláusulas que estão ali e na hora da dificuldade, né, que você tem que recorrer àquele contrato, você descobre que é outra coisa. Então, leia, se atente, verifique e pense, analise se realmente é a melhor opção para você adquirir.
Porque, de fato, se você entra na parte do distrato ou se você não se programa direitinho para que aconteça todos os pagamentos conforme eles vão sendo solicitados, né? Porque às vezes você tem lá uma parcela final, por exemplo, acontece bastante. Se você não conseguiu montar um fluxo de obras, que é o que eles chamam ali dos parcelados mensais, né? Com uma parcela mensal, você queria uma parcela menor. Então, aquele restante, ele vai ser jogado para alguma outra parcela, né? E geralmente eles colocam todo esse montante maior para a parcela final, né? Que eles chamam de chaves, parcela balão, parcela única. Cada contrato chama de um nome diferente. Mas você tem essa parcela final. Então, às vezes você tá ali confortável com aquela parcela mensal, mas tá se esquecendo que uma hora aquela parcela maior vai chegar. E geralmente pode ser que essa parcela maior seja aí 20%, 15%, 10% do valor do imóvel. Então, é um valor considerável que vai incidir a taxa do INCC e você vai ter que pagá-la, né? E tudo isso, se pago fora do prazo, te acarreta juros, te acarreta multa. Então, você tem que estar bem programado, bem planejado, tem que ser uma coisa muito bem estudada. Afinal, a gente está falando de um imóvel e não deixe agir pela emoção, né? Durma com a decisão. Eu tenho isso para mim. Então, se você tá ali para tomar uma decisão importante como imóvel, vá para casa, leia o regulamento de contrato, analise direitinho, tire todas as dúvidas, pesquise. Se você tiver alguém que já tenha passado por essa experiência, consulte. Verifica sobre o vendedor, né? Porque pode acontecer da obra não ser entregue, ser uma empresa que já tem aí no mercado algum problema com a entrega da obra. Então verifique se aquele vendedor, se aquela construtora tem credibilidade de mercado, se eles entregam a obra no prazo, se teve problema com as entregas, se o acabamento, a obra em si foi elogiada. Então, tudo isso você deve levar em consideração na hora de comprar um imóvel na planta. Analisar ali o decorado na hora, sim, é lindo, é maravilhoso. Mas às vezes você toma uma decisão sem análise que depois vai te custar aí horas de sono, preocupação, dor de cabeça, que você poderia ter evitado se analisado corretamente antes de adquirir. Então, aqui foram algumas dicas se você está pensando em comprar um imóvel na planta. Analise o mercado, analise se de fato é a melhor opção para você. Existem possibilidades de comprar um imóvel parcelado sem ser na planta. Então, analise todas as opções que você tiver no mercado antes de tomar a decisão, para você ter aí consciência e tranquilidade de que você tomou a melhor opção para você, para adquirir aquele imóvel. Sem contar que quando você compra um imóvel na planta, você tem que ter noção de que você vai estar ali meio que engessado aquele imóvel. Então, por mais que você não vai ter o imóvel ali na hora, se daqui 1 ano, 2 anos aparecer um imóvel melhor, com oportunidade melhor, com um preço mais acessível ou uma localização melhor para você, você vai estar engessado com aquele imóvel. Então, você vai voltar na questão do distrato. Se você quiser trocar por outro imóvel, você vai ter que fazer o distrato ou então uma permuta. O que é a permuta? Se a construtora tem um imóvel, né? Se a incorporadora está construindo outro edifício, outro prédio, e você quer permutar com a unidade, desde que aquela construtora autorize, esteja ali dentro das regras dela, você pode permutar. Mas tudo isso gera uma dificuldade. Então tenha ciência de que você estará engessado aquele imóvel, independente do que aconteça no período da obra. Você terá que arcar com aquele compromisso ali, ou então partir para o distrato perdendo o valor. Então foram algumas dicas, né? Se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma delas, deixa aqui no comentário para mim. E já segue para mais dicas. Aqui a gente vai falar bastante sobre esse cenário imobiliário. Eu quero te ajudar aí a ter clareza de quais são as melhores opções, tudo que está por trás aí desse cenário de adquirir um imóvel. Então já segue, já curte, já compartilha, já manda para quem precisa saber, para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que está procurando um imóvel, que foi ver aquele decorado, para que ele não caia em nenhuma pegadinha. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.